Olá, meu amigo, minha amiga. O que tem te deixado você preocupado, aflito, angustiado, pensativo? Talvez você esteja enfrentando problemas na sua vida, dificuldades. Uma coisa é certa: creia que Deus é contigo e viva a fé verdadeira, viva aquilo que está determinado. Porque a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Como temos falado, a fé é a certeza que Deus irá cumprir com aquilo que ele prometeu. Você vê que a Bíblia fala, a palavra diz assim, ó, no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre a natureza da fé, e aqui mostra sobre inúmeros personagens que foram heróis da fé, como diz a palavra, como diz a Bíblia aqui, né? Sobre os patriarcas. E aqui fala, inclusive, daí no capítulo 12, no livro de Hebreus, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, ou seja, tamanha era a quantidade com respeito às pessoas que viviam realmente pela fé, na certeza de que Deus não desampararia-os, não deixaria eles em maus lençóis, mas daria a solução para os problemas. Então, como diz aqui, ó, olha só, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que nos assedia tenazmente, ou seja, que está ali grudado, colado, persistente, tentando de todas as maneiras levar a pessoa a ficar para baixo, desanimada, situações que ela tem passado, dificuldade, problemas, tentando esmorecê-la, desanimá-la. Diz assim, ó, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, ou seja, uma vida de qualidade, uma vida de paz, de alegria de viver. E a palavra de Deus ela é bem clara a respeito disso. Vou falar para você sobre um desses personagens. Você deve já ter ouvido falar a respeito de Josué. Josué era um homem cujo qual ele simplesmente, não foi ele que escolheu. Deus simplesmente escolheu ele. Assim como tem nos escolhido, como escolheu você antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado. Mas você vê que a situação de Josué era a seguinte: Moisés, que tinha tirado o povo do Egito, o povo de Israel, da escravidão do Egito, ele havia morrido. E Josué ele estava pensativo. Diz assim no capítulo 1 de Josué, ó, versículo 1 e 2, ó, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e este então falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, a promessa de Deus estava já determinada, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você vê que ele já havia prometido, então iria acontecer deles conquistar aquele lugar. E diz assim, ó, no capítulo 5, no mesmo livro de Josué, no versículo 13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a ele a Josué e lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Esse homem estava ali, na verdade, um anjo enviado da parte de Deus, que estava com a espada desembainhada nas mãos, ou seja, pronto para o quê? Pronto para a guerra, pronto para a batalha. Já estava tudo determinado. Mas você vê que Josué estava ali, ó, próximo à colina, onde é que estava a cidade de Jericó, porque era uma cidade murada, uma cidade cujo qual os muros eram considerados na época intransponíveis. Então o que aconteceu? Josué estava ali, pensativo, certamente considerando o que haveria de fazer, como queria conseguir resolver aquela situação, porque Jericó era uma cidade cujo qual a posição dela era estratégia, era uma questão de conquistas, não poderiam rodear, dar a volta e seguir em direção à terra prometida. Por quê? Porque Jericó ficaria à retaguarda e seria um enlaço, seria problema para eles. Eles teriam que resolver aquela situação. Ou seja, eles teriam que conquistar. Mas Deus já tinha dito que eles haveriam de conquistar. Vão em frente. Como nós temos falado, vamos em frente. Porque Deus já nos tem abençoado com todas as bênçãos, com todas as sortes de bênçãos espirituais, nas regiões celestes, no entendimento, no intelecto, na compreensão, a convicção
Não de precisar fazer propósito, pagar preço, cumprir com obrigações, não, mas é crer. Crer e tomar atitude. Por exemplo, se uma pessoa quer conquistar algo, ela quer uma situação financeiramente falando, né, melhor sucedida, ela tem que tomar as atitudes que tem que ser tomadas. Ela tem que fazer investimento. Deus já abençoou, mas cumpre a ela fazer a parte dela. E ali cumpria Josué fazer a parte dele. Tanto que diz assim, ó, no livro de Josué, no capítulo 6, diz assim, ó, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ou seja, lá já estavam temendo, temerosos dos acontecimentos, porque quando eles vinham adentrando já a terra de Canaã, eles já vinham conquistando, já haviam destruído várias outras nações. Reis foram vencidos. Você vê que na época de Moisés foram vencidos 2 reis. E depois, quando Moisés ele morreu, o que aconteceu? Josué, olha só, tem pessoas que dizem assim, que Moisés foi arrebatado, mas o próprio Deus fala assim, ó, no capítulo 1 de Josué, Moisés, meu servo, é morto. Quando ele foi transladado, quando ele foi tomado, o corpo dele não ficou numa situação para que o povo encontrasse ele e o idolatrasse. Você está compreendendo? Então o que aconteceu? Moisés ele tinha vencido, na verdade, na saída lá da escravidão, quando eles estavam atravessando as terras de Moabe. Lá o que aconteceu? 2 reis foram vencidos por Moisés. E quantos reis foram vencidos por Josué? Foram 32 reis até aquele período, e haveria de ter muito mais conquista, eles teriam que seguir em frente, sempre indo em frente. E aquela nação, Jericó, já estavam preocupados porque sabiam o que tinha já acontecido às nações anteriores. Por isso que diz assim, ó, capítulo 6 de Josué, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Você vê, ó. Então o que Deus falou para Josué fazer? Para rodear aquele lugar durante 7 dias. É o que está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz assim no versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por quantos dias? Por 7 dias. Eles teriam que fazer o que competia a eles fazerem. A atitude de fé deles era fazer o quê? Era seguir em frente, dar ouvidos à palavra de quem? A palavra de Deus. Por isso que nós temos falado para a pessoa tem que ter um entendimento, a compreensão, olhos iluminados e a mente esclarecida. Uma pessoa que tem a mente esclarecida, ela tem a mente aberta. A mente aberta faz com que a pessoa tenha percepção, ela passa a ter conhecimento, ela passa a ter entendimento, e isso faz com que a pessoa ela se torne uma pessoa vitoriosa e conquistadora. Eu não estou aqui me referindo à antiga aliança, porque nós vivemos debaixo da nova e eterna aliança. Nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Mas o que acontece? São exemplos da palavra, da Bíblia, né, que mostram como que a pessoa deve proceder, ela deve agir, ela deve seguir em frente, ela não deve ficar pensando, né, nas coisas, como diz o leite derramado, ela não tem que ficar pensando, né, mas será que vai dar certo, será que eu vou conseguir, será? Esse será já é um ponto de interrogação, já é dúvida, e a dúvida gera para a pessoa o medo, e o medo não deixa a pessoa seguir em frente, ela fica paralisada, ela fica perplexa, ela fica muitas vezes atônita diante de acontecimentos que ela tem ouvido a respeito do que tem, nesses últimos dias acontecido no mundo, deixa a pessoa muitas vezes sem questão de agir. Por quê? Porque em vez de ela crer na palavra de Deus, ela fica crendo naquilo que ela está vendo, naquilo que os olhos estão vendo, naquilo que os ouvidos estão ouvindo. Então o que acontece? Essa pessoa não consegue ter com respeito ao entendimento que a palavra de Deus venha surtir efeito na vida dela. Dê ouvidos à palavra de Deus. Dê ouvidos somente àquilo que vai te trazer segurança, certeza e confiança. O Evangelho quer dizer boas novas, e isso já está proposto, isso já está diante de cada um de nós. Então você vê que o que Deus falou para Moisés? Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Já estava determinado.
mas as muralhas continuavam de pé. Mas ali continuava aquele problema, aquela situação. Eles estavam vendo já que tinha acontecido, de que as muralhas já tinham morrido, já tinham caído por terra. No momento, não. Naquele momento estava tudo ali, ó, diante deles a dificuldade, o problema, a situação difícil. Talvez é isso que esteja acontecendo com você, mas creia que tudo isso já caiu por terra. Nada dura para sempre. Você está compreendendo? Como diz assim, ó, geração vai e geração vem, e a terra permanece para sempre. Ou seja, vai ter acontecimentos, vai ter situações, tudo que está acontecendo agora, daqui a pouco passa. Mas o que eu estou me referindo? As conquistas para a sua vida, em todo sentido, em todos os aspectos, depende do que você vai agir, depende da atitude que você vai tomar. Creia, Deus é contigo, já deu tudo certo. Na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida econômica e financeira. Creia nisso e nunca deixe que alguém venha tentar te convencer de que você tem que buscar a salvação, porque a salvação já está determinada, já está concluída. Quem é de Deus é de Deus. Quem é de Deus, que é espírito, com respeito que veio da parte de Deus, o dia que o coração parar vai voltar para Deus. Quem é somente alma vivente, se partiu daqui já era. Como é que vai poder ter algum sustento se uma pessoa não tem mais o corpo onde viver porque o pó tornou para o pó? Então você vê, ó, muitas pessoas têm dito assim, mas a eternidade é para todos, a eternidade é para aqueles que são de Deus, nós já vivemos ela, nós já estamos, a pessoa que é eleita, que ela já veio da parte de Deus, que é um espírito revestido de carne, ela já é eterna. Por isso que nós falamos da pessoa estar vivendo neste mundo, tendo experiências físicas. Ela é um espírito revestido de carne, tendo experiências físicas. Mas a experiência física, ela se conclui na atitude de fé, ou seja, na convicção, na certeza de que Deus já a abençoou. Por isso que falamos, quando a pessoa ela apresentar diante de Deus a sua súplica, as suas petições, as suas orações, já com ações de graça, já é agradecendo nesta certeza de que já deu certo. Você está compreendendo? Porque Deus já determinou. Ele falou lá para Josué o seguinte, olha, eu entreguei na tua mão, já está tudo já determinado. Mas vocês têm que fazer assim, rodear a cidade desta forma, dessa maneira, desse jeito. E é isso que nós falamos, viva uma vida reta, uma vida na presença de Deus, confiante, né? Procure sempre fazer aquilo que é justo, se afaste das coisas erradas. Porque quem é de Deus procura viver desta forma. Se você é uma pessoa que tem passado por problemas, Deus já te abençoou. Temos feito orações em seu favor. Continuamos orando em favor das pessoas que têm acessado o canal, que têm colocado o nome para oração. Se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se para fortalecer o canal. Dê o seu like, ative o sininho para que os próximos vídeos o YouTube recomende para você. Se você deseja que venhamos estar orando por você, coloque aí nos comentários, tá certo? E vamos em frente, não importa o problema que você esteja enfrentando, leia a palavra de Deus, ela está a Bíblia à sua disposição. Não tenha ela só aberta na sua casa, numa forma de que assim considere que eu vou abrir em tal lugar para que assim eu seja abençoado. Ela vai estar ali parada. E a sua atitude não está mostrando que você crê que você é um vencedor, mas apenas considerando como um simples religioso. Porque aquele que crê, ele toma atitude. Não é só de orar, mas ação também. Principalmente a ação, porque a ação vai trazer uma reação e os resultados vão vir. Você está compreendendo? Não fique que nem Josué estava ali, como diz aqui, ó, no capítulo 5, diz assim no versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Então, se ele estava ali parado, ele estava pensativo, estava preocupado, pensando o que ele haveria de fazer. Você está compreendendo? Mas Deus mostrou para ele, faz desta forma, enviou aquele anjo, enviou, né, aquele, como diz aqui, aquele guerreiro, né? Olha só, não, sou o príncipe do exército do Senhor, versículo 14, e acabei de chegar. Você vê, ó, ele veio ali para já pelear, estava pronto para a batalha. No momento em que Josué tomasse a atitude, que partisse para fazer aquilo que estava determinado, então aquele anjo estaria junto ao seu favor. Talvez a pessoa diga assim, então o anjo está ao meu favor.
Na antiga aliança, no antigo pacto, os anjos, como ministros de Deus, estavam à disposição desta forma, eram enviados por Deus para que peleassem no lugar, né, com respeito e issem à frente do campo de batalha. E o que acontece nos dias de hoje? É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que está com cada um de nós, que está aí com você. Basta você crer e tomar atitude em frente, sempre crendo e sempre dando graças a Deus. Tá certo, meu amigo, minha amiga? Vamos em frente. Nós vamos ficando por aqui e estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.